Em entrevista que concedeu a uma rádio do estado do Mato Grosso e transmitida por suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro respondeu a uma pergunta sobre o decreto presidencial que concedeu graça ao deputado Daniel Silveira. O presidente explicou que o indulto e a graça estão previstos na Constituição e a graça é algo privativo do presidente da República quando acontece injustiça, excesso ou por questão humanitária. O presidente disse: não se discute que houve um excesso por parte do STF. Bolsonaro lembrou que trata-se de um deputado federal eleito pela população no exercício do cargo e disse: um deputado federal, por mais que ele tenha falado coisas absurdas, a pena não pode ser 8 anos e 9 meses de cadeia em regime fechado, perda de mandato, inelegibilidade e multa. Houve um excesso. Então, caberia a mim, e só a mim e mais ninguém aqui no Brasil, desfazer essa injustiça. O presidente apontou que de 11 ministros, 9 foram pela condenação dessa forma bastante drástica, e apenas o ministro Cássio Nunes Marques absolveu o deputado. O voto de André Mendonça, segundo o presidente, seria uma alternativa para uma punição menos injusta. Bolsonaro disse: para corrigir essa injustiça, nós aqui assinamos a graça, o indulto. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direito pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No inquérito das fake news, o chamado inquérito do fim do mundo, e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam por mais de um ano, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador. Quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa. Censura de veículos de imprensa e de parlamentares. Bloqueio de redes sociais de jornalistas, cidadãos, veículos de imprensa e parlamentares. Buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, em residências de familiares e em gabinetes de parlamentares. Bloqueio de contas bancárias, inclusive de jornalistas, parlamentares e de pessoas que sequer são investigadas. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, decidiu confiscar a renda de sites e canais conservadores para destruir empresas privadas das quais discorda. A decisão, que incluiu a Folha Política, confisca todos os rendimentos da empresa e teve o apoio e o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Marcar pessoas e fechar empresas por motivações políticas são atitudes que já foram observadas na história, nunca em democracias. Se você apoia a Folha Política e pode ajudar a evitar que a empresa seja fechada por falta de recursos para manter seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O senhor fala, apesar dos problemas, o senhor tem enfrentado alguns problemas em sua gestão que são ruídos na comunicação com outros poderes. Qual que é a maior dificuldade enfrentada nesse momento, senhor presidente, nessas relações, inclusive com o STF, principalmente depois que o senhor concedeu o indulto ao deputado Daniel Silveira? E emendo, o que dizer sobre as críticas de que com o indulto o senhor estaria debochando de outros poderes? Não, o que é o indulto, né? Ou graça?
é um perdão que você dá para condenados. Não é para qualquer condenado. Se o cara cometeu, por exemplo, um crime hediondo, ele não tem indulto ou graça, né, o perdão para ele. O caso da graça, você está previsto na Constituição, é algo privativo do presidente da República, quando acontece injustiça, excesso ou por questão humanitária. Não se discute que houve um excesso por parte do Supremo Tribunal Federal. Um deputado federal, por mais que ele tenha falado coisas absurdas, e ninguém discute isso, que foram coisas absurdas, a pena não pode ser 8 anos e 9 meses de cadeia e regime fechado, perda de mandato, inelegibilidade e multa. Houve um excesso. Então, caberia a mim, e só a mim e mais ninguém, aqui no Brasil, desfazer essa injustiça. Eu não quero peitar o Supremo, dizer que eu sou mais importante, eu tenho mais coragem do que isso, longe disso. Eu duvido que, no fundo, né, não vou dizer todos, a grande maioria dos ministros entendam que houve um excesso. Até você pode ver, você discute o voto do André Mendonça, foi um voto ali no meio do caminho. O Cássio foi pela não condenação, 8 foram pela condenação, né? 9, né, pela condenação, e dessa forma bastante drástica, né? O André não ficou no meio do caminho, ficou bem antes do meio do caminho. Ele não deu inelegibilidade, ele deu 2 anos de detenção. Essa seria a dosimetria do André, e seria, né, uma alternativa para uma punição menos injusta, vamos assim dizer. Então, para corrigir essa injustiça, nós aqui assinamos a graça, o indulto, né? E dizer mais, alguns queriam te via pela mídia que o André Mendonça deveria ter pedido vistas. Quando nós indicamos, eu, por exemplo, já indiquei 2 ministros para o Supremo, eu não mando no voto deles. Eu posso conversar com eles? Posso, não converso com qualquer um dos outros 9, se houver o interesse mútuo da nossa parte. Mas quando eu vi a questão de que ele deveria pedir vista, eu pensei comigo, não está certo isso, porque o caso vai ficar cozinhando, como a gente diz, né? Vai ficar aí sofrendo, todo mundo sofrendo com isso. Vote logo, decide logo essa questão. Então o André aqui não pediu vista, eu não pedi para ele pedir ou não pedir vista, mas não pedindo vista, o processo chegou ao final, houve a oportunidade de eu aqui como moderador nessa questão e usando de prerrogativa constitucional conceder um indulto aí ao deputado Daniel Silveira. Gente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira, e repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas,
Não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.